Rapaz, não diga um negócio desse, não. Ao vivo. Gabriel, chega a tomar água. Porque eu ia me entalando com essa matéria aqui. Porque o cara ser obrigado a ficar num canto sem querer. Só nesse negócio aí, nessa casa de internação. Boa tarde. Fala, Gabriel. Cidade em Ação. Se engasgue não, viu, Samuca? Deixa comigo que eu conto a partir de agora os detalhes a respeito desse caso. Situação registrada ontem à tarde aqui na Rainha da Borborema, num centro terapêutico, uma clínica de reabilitação que fica no bairro do Alto Branco, aqui na cidade Rainha da Borborema. Como você bem destacou, durante um trabalho de fiscalização que faz parte da rotina do Ministério Público através da Promotoria de Saúde com apoio da Polícia Civil do Estado da Paraíba, se observou neste local específico as más condições de manutenção e de serviços prestados a mais de 40 internos. Pelo menos 18 deles relataram à polícia no momento da fiscalização que estavam sendo mantidos naquele local à força, portanto, configurando-se cárcere privado. Além disso, eles se queixaram da má alimentação, da falta de profissionais capacitados naquele local. Então, toda essa situação de fiscalização de rotina que começou lá no Alto Branco, terminou aqui no bairro do Catolé, na cidade da Polícia Civil. 8 pessoas foram encaminhadas aqui para serem ouvidas pela autoridade policial. 8 delas estão na carceragem, todas as 8 estão na carceragem aqui da cidade da Polícia Civil e já foram ouvidas. As investigações, inclusive, continuam nessa ação integrada entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Nós vamos acompanhar a partir de agora a fala do delegado Rafael Pedrosa, que está à frente do trabalho de investigação, como disse, num trabalho conjunto de integração para garantir dignidade e que essas pessoas sejam respeitadas no que se refere à sua liberdade, pois esses crimes, caso sejam confirmados, configuram-se cárcere privado, além de tortura. Vamos acompanhar o que disse o delegado a respeito dessa situação toda registrada ontem aqui em Campina Grande. Ao chegar nesse centro terapêutico, foi constatado pela delegada plantonista, doutora Herta, algumas situações em que ela vislumbrou a necessidade de trazer tais pessoas para a central de polícia para que fossem ouvidas a respeito dessa situação. O que é que se encontrou em alguns casos? Existiam relatos de maus-tratos, relatos de alimentação precária e, sobretudo, o fato de esse centro terapêutico em específico ser destinado a pessoas de forma voluntária. E, na verdade, o que acontecia é que muitas dessas pessoas estavam lá de forma obrigatória, sequer tendo assinado um termo de voluntariedade, segundo elas. Então, em cima disso, as vítimas foram conduzidas e foram conduzidas também os administradores da clínica. Eram denúncias de maus-tratos, eram denúncias de medicações, mistura de medicações, de azepam misturado com outras. Existiram relatos de pessoas que ficaram cerca de 3 dias dopados. Alimentação que muitos achavam que seria precária, mas, sobretudo, eram essas medicações mais pesadas, sem prescrição médica, inclusive. E tudo isso ainda também está sendo avaliado pela equipe de investigação. Acompanhamos, portanto, a fala do delegado Rafael Pedrosa, da Polícia Civil, dando os detalhes a respeito de toda essa situação que teve como alvo essa clínica de reabilitação, esse centro terapêutico no bairro do Alto Branco, aqui em Campina Grande. Nós conseguimos também uma sonora de um dos internos, que relatou o porquê de ter se manifestado a própria Polícia Civil sobre as condições que se mantinha naquela situação nesse centro terapêutico. A gente vai acompanhar essa fala importante, por sinal, a partir de agora. No dia a dia, a gente fazia nossas atividades, aí lá eles colocavam a gente para arrumar a casa, diziam que era algo para tipo de reabilitação, algo para terapia. Era conhecido como laboterapia, que a gente fazia lá. E tinha vez lá quando a gente não fazia o desejo deles, era cortado cigarro, dia de lazer, horas de lazer que a gente tinha. Tinha que estar submisso a qualquer coisa que eles dissessem, a gente tinha que ser submisso. Mesmo sendo algo
próprio, a gente tinha que fazer. Era como algo que fosse obrigação da gente fazer lá. Aí tinha a chamada disciplina. Ou eles davam remédio a gente, ou eles cortavam qualquer lazer que a gente tinha. E também tem a famosa garapa, se a gente não seguisse alguma regra. Era vários comprimidos quebrados, a gente não sabia quais eram os comprimidos, e assim, em faixa de 8, 10 comprimidos quebrava com uns 3 dedos d'água para dopar a gente. A gente passava 3, um dia dormindo, 2, dependia da medicação e de que fosse que acontecido lá. A única novidade foi hoje, porque até então a gente recebia vídeos dele, telefonema, e ele dizia que estava muito bem nos vídeos. A gente tem os vídeos que ele dizia que estava muito, mãe, estou bem, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo. Mostrava o vídeo mostrando ele na piscina, dando o ok legal, tocando violão que a gente enviou para ele. Só que hoje, acho que é 11 e pouco antes do meu dia, que era justamente o horário que a mãe dele ia marcar para falar com ele, que hoje era o dia do telefonema, foi que em vez do menino falar, quem falou foi um pessoal, que no caso foi o policial, e relatou que estava acontecendo isso, e ela pediu para falar com ele, e ele disse o que estava acontecendo, que dava uma garapa com uma medicação que deixava ele paralisado. Só que foi a primeira vez que ele falou, entendeu? Para a gente foi novidade. Que até então ele disse que estava tudo bem, estava lanchando. O lanche que a gente mandou a primeira vez, que quem leva o lanche, ele só dá café, almoço e janta, que ele tinha comido, que queria mais. E assim foi ocorrendo. Para a gente isso é novidade. Essas sonoras foram cedidas pelo blog do Márcio Rangel. São falas extremamente importantes que revelam em detalhes o que estaria acontecendo dentro dessa clínica de reabilitação, dentro desse centro terapêutico. Você deve ter escutado aí em casa um dos rapazes falar sobre uma suposta disciplina, a obrigação de algumas atividades dentro de casa, e também, de acordo com a Polícia Civil, havia uma precarização dos serviços. Os profissionais que estavam ali trabalhando não teriam capacitação para prestar os determinados serviços, além de uma má alimentação. Tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil. Inclusive, mais cedo nós mantivemos contato com a promotora de saúde, a doutora Adriana Amorim, que também está à frente desse caso. Ela relatou que ainda no dia de hoje haverão novas diligências a fim de entender de maneira completa, dar respostas a essas pessoas, aos mais de 18 internos que estavam justamente nessa unidade terapêutica, e também às suas respectivas famílias, porque muitos familiares, parentes e pessoas próximas a essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo nesse centro terapêutico. Só se tomou a proporção que tomou ontem por conta desse trabalho de fiscalização da Polícia Civil. E como eu disse anteriormente, essas 8 pessoas, incluindo administradores e funcionários, encontram-se nesse momento aqui na cidade da Polícia Civil, na carceragem, porque deverão ser ouvidas novamente ao longo dos próximos dias. Certamente teremos novidades a respeito desse caso, e nós retornamos aqui à programação da TV Arapuã para trazer mais informações a respeito desse caso, que é um verdadeiro absurdo. Se confirmado aquilo que está sendo dito pelos internos e também a partir das investigações da Polícia Civil, essas pessoas poderão responder por pelo menos 2 crimes: cárcere privado e tortura. Samuca. Olha, deixa aqui para você ver. É o seguinte, cara. Tem umas casas de recuperação de pessoas viciadas, né? Tanto as pessoas que são viciadas no álcool como nas drogas, né? Que se chamam de dependentes químicos. Então tem algumas fazendas, alguns sítios ou casas de recuperação que fazem o trabalho correto, o trabalho realmente de recuperação, de ressocialização, o trabalho que vai desintoxicar o cara que é dependente químico. Tem casas que fazem um trabalho bem feito, tem outras que não. No caso aqui, como é que o cara vai se recuperar? Ele não se recupera na base do cacete. O cara que é dependente químico, ele não vai se recuperar na base da força, do cacete, do fazer a coisa à força, lavar prato, varrer a casa, fazer não sei o quê. Fica aqui, toma os comprimidos, vamos dopar, faz um vídeo, diz pra tua mãe que tá tudo bem, senão vai apanhar. O cara não recupera desse jeito, não. É um tratamento, a desintoxicação, tem que ter o psicólogo para conversar, para esclarecer, para ele tomando consciência de que ele está usando ou estava usando algo que ia levar ele à morte, tanto a morte física como a morte pela questão da galera aí que mata o cara que vive nessa onda. É ou não é?
Então tem que ser um trabalho bem feito, cara. Que o cara, depois de um certo tempo, ele sai da casa e diz, rapaz, eu não quero mais esse caminho pra mim, tô recuperado, vou seguir a minha vida. É ou não é? Desse jeito o cara não sai recuperado, não, ele sai revoltado. Então, eu não sei porquê, como disse a mulher aí, né? Que o filho gravava, dizia, não, mãe, aqui tá bem, mostrava tomando banho de piscina, e ela foi surpreendida com a polícia lá e os caras já contando a verdade. Né? Esperamos que as casas de recuperação façam o trabalho correto, porque muitas delas recebem o dinheiro, é paga para fazer isso, tem delas que recebem ajuda do povo para recuperar os dependentes químicos. Então é só fazer o trabalho correto que conta com o apoio da imprensa, é ou não é?